Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula número 6 de Zoologia de Invertebrados. Nessa aula a gente vai tratar dos animais bilaterais, vai apresentar todos os filos apresentados a partir de agora são bilaterais e vamos tratar especificamente do filos dos plateumintos. Inicialmente vamos falar sobre os plateumintos de vida livre. Bom, a simetria bilateral trouxe algumas implicações para a organização do corpo dos seres vivos. Como, por exemplo, a organização do sistema nervoso na extremidade anterior do corpo, ou seja, a organização e a formação da cefalização. Então, a divisão do corpo em um plano bilateral implicou na organização do sistema nervoso na região anterior do corpo, assim como na organização dos sentidos, dos órgãos dos sentidos e também da boca. Implicou também na compartimentalização do corpo, ou seja, a formação de tecidos e órgãos a partir da mesoderme. Então, os animais a partir daqui são triploblásticos ou triblásticos, eles apresentam 3 folhetos embrionários. Apresentam intestino completo com boca e ânus, não todos, a gente vai ver que há representantes que ainda vão ter um sistema digestório incompleto, mas a grande maioria deles já apresenta sistema digestório completo. E também a simetria bilateral implica no movimento do corpo, especialmente no movimento com a extremidade anterior para frente e com a superfície, a mesma superfície para baixo. Então, essa simetria bilateral, ela proporcionou a esses animais o desenvolvimento de músculos longitudinais e músculos oblíquos que favorecem essa movimentação para frente e também a movimentação de contorção do corpo. Nessa imagem, então, a gente pode verificar essa divisão do corpo em planos. Então, a gente tem a região anterior, onde está localizada a cabeça, a centralização do sistema nervoso, os órgãos dos sentidos, a boca e os membros anteriores, e a região posterior, onde geralmente se localiza os órgãos genitais, os órgãos excretores e os membros inferiores. Há também a divisão do corpo dos animais a partir daqui no plano dorsal, que é a região das costas do animal. Então, todos nós, animais, temos o nosso corpo dividido em região dorsal e região ventral, que é a região da frente, onde vão ficar todos os órgãos vitais. Geralmente, a região dorsal ela, tem uma proteção para os órgãos que vão estar localizados mais na região ventral. E também a divisão no plano direita e esquerda. Essa divisão do plano possibilita seccionar o corpo em alguns planos também. Então, a gente pode ter uma secção transversal, quando a gente está observando esse corpo num corte transversal, num plano frontal ou no plano meio sagital, se eu estiver considerando esse plano aqui. Bom, entrando então no filo dos plateumintos, o que significa a palavra plateumintos? Né? Vem do grego plate, achatado, eumintes, vermes, então são vermes que têm o corpo achatado. O termo vermes é utilizado, em geral, para qualquer animal que tenha um comprimento, alongamento do corpo maior que a largura. Então, o termo eumintes é bastante amplo no reino animal. Né? São considerados por muitos zoólogos os animais bilaterais mais primitivos. Esses animais apresentam hábito de vida livre, a grande maioria deles, mas há representantes parasitas e esses parasitas são de importância médica porque causam problemas à saúde humana. O trato digestivo, né, ou digestório, na verdade o termo mais atual que vocês vão encontrar na literatura é digestório, embora se vocês usarem uma literatura mais antiga, vão encontrar o termo ainda digestivo, mas o trato digestório é incompleto no caso dos plateumintos, então eles possuem apenas boca, não possuem ânus. O sistema excretor é protonefridial,
excretor está entre aspas, porque, na verdade, esse sistema ele tem muito mais uma função osmorreguladora, ou seja, controla a entrada e saída de água do corpo do animal, do que uma função excretora. E há a ausência de sistema circulatório e respiratório. Essa característica, inclusive, está muito relacionada com o achatamento do corpo desses animais. Então, o corpo achatado favorece a inexistência de um sistema circulatório, de um sistema respiratório, porque a distribuição dos nutrientes e as trocas gasosas, elas ocorrem mais facilmente de célula a célula por difusão. Então, quais são as características dos plateumintes? Eles são triploblásticos ou triblásticos, né? Tem 3 folhetos germinativos, como nós já vimos anteriormente. Tem simetria bilateral, são acelomados, então esses animais não possuem uma cavidade interna do corpo, não tem celoma. O trato digestório é incompleto e são dorsoventralmente achatados. Nessa figura a gente pode ver a classificação e a filogenia proposta por Brusca e Brusca, mas há uma divergência ainda com relação à classificação desses animais, então vocês podem encontrar outras classificações. Mas plateumintos, então, teria a classe turbelária e um subfilo neodermata, a partir do qual deriva a classe tremátoda, monogínea e cestoda. Nós vamos tratar de cada uma dessas classes, com exceção da classe monogínea, que nós não vamos dar muita ênfase nessa aula. Então, com relação à classe turbelária, essa classe ela tem como principais representantes as planárias, que são bastante conhecidas nossas. Então, tanto planárias de terra terrestres como de água doce e também outras que habitam ambientes marinhos. São animais bentônicos, ou seja, vivem sob a rocha, sob rochas ou outros substratos, geralmente no fundo dos oceanos, e apresentam um tamanho entre 0,5 milímetros até 60 centímetros. E há aproximadamente 6.500 espécies descritas. Esse aqui é um exemplar de uma planária marinha. Com relação à morfologia externa do corpo de uma planária, então, a gente vai observar que é bem característica, inclusive, essa imagem de planária, elas têm essas estruturas que são chamadas de ocelos, que na verdade são fotorreceptores, então não são olhos verdadeiros, elas não enxergam, mas elas conseguem perceber a presença ou a ausência de luz. Há também a presença de aurículas, que são essas estruturas localizadas aqui, na região da cabeça. As aurículas elas, apresentam células mecanosensoras ou quimiosensoras que percebem substâncias químicas e até movimentos do ambiente. Aqui a gente observa a região dorsal, aqui a região ventral. Na região ventral há a boca, na região ventral posterior, e dessa boca se projeta uma faringe, a qual é utilizada na nutrição desses animais. Bom, a boca é a única abertura do trato digestório, como já falei anteriormente. A presença de aurículas está relacionada com a percepção química. Os ocelos são fotorreceptores. Esses animais têm o corpo revestido por uma epiderme, a qual possui células glandulares. Essas células glandulares secretam uma substância que promove a adesão desses animais ao substrato. E há também a presença de rabiditos, que são corpúsculos em forma de bastonete. São localizados na superfície do corpo também, mas a função dessas estruturas ainda é incerta. A digestão nas planárias, então. As planárias, elas são, a grande maioria, carnívora. O intestino é bastante ramificado, então isso favorece a distribuição dos nutrientes por todo o corpo do animal. A presença dessa faringe protátil, que a gente viu no slide anterior, a partir dessa faringe, há a liberação de enzimas proteolíticas que iniciam a digestão extracelularmente, ou seja, fora do corpo do animal, e depois os nutrientes já digeridos são sugados e absorvidos para finalizar a digestão intracelularmente. Então, nessa imagem aqui, a gente observa a planária
Então, esse pedaço de carne aqui simboliza o alimento. Obviamente, no ambiente natural, ela vai encontrar crustáceos, pequenos animais, para se alimentar. Então, a faringe, ela coloca sob o alimento, libera essas enzimas, inicia a digestão fora do corpo e, em seguida, ela absorve os nutrientes e finaliza a digestão intracelularmente. O intestino é altamente ramificado, chegando a toda parte do corpo da planária, e isso facilita, então, a distribuição dos nutrientes por todo o corpo do animal. O sistema excretor é formado, é do tipo protonefrídeos. Então, aqui a gente consegue observar também o sistema excretor todo ramificado pelo corpo do animal. Os protonefrídeos, eles são do tipo célula-flama. Então, a gente tem uma célula-flama flagelada, que favorece, então, o movimento dos fluidos para dentro dessa estrutura e a distribuição desses fluidos para o canal excretor e depois a eliminação pelo poro excretor. No entanto, como eu comentei no início da aula, esse sistema excretor ele tem uma importância muito mais osmorreguladora, especialmente nas planárias aquáticas. Então, o controle da entrada e saída de água, ou seja, da absorção e da perda de água dessas células do corpo desse animal, é feito por esse sistema também. A difusão, ela também ocorre célula a célula, né? Ou seja, a excreção também ocorre por difusão, célula a célula. Então, a função desse sistema excretor, ela é principalmente osmorreguladora. O sistema nervoso, então, é formado por um par de gânglios cerebrais localizados na região da cabeça, e a partir desse par de gânglios, há a projeção de cordões nervosos longitudinais que acompanham todo o corpo do animal. Esses cordões, eles são interligados por outros cordões nervosos, chamados de comissuras. Essa estrutura do sistema nervoso aqui, ela é chamada de escada de cordas, justamente porque parece uma escada onde os cordões nervosos estão todos interligados por essas comissuras. A reprodução das planárias, então. A reprodução ela pode ser assexuada, então as planárias se reproduzem assexuadamente por fisão transversal, então o corpo é dividido transversalmente, e a partir disso, cada uma dessas divisões dá origem a um animal adulto, né? Lembrando que a reprodução assexuada, ela sempre gera descendentes geneticamente iguais aos progenitores, né? Não há variabilidade genética nesse tipo de reprodução. Na reprodução sexuada, as planárias todas elas são hermafroditas, ou seja, não há um macho e uma fêmea, o mesmo animal apresenta os órgãos genitais masculinos e os órgãos genitais femininos. No entanto, nunca ocorre autofecundação. Sempre ocorre a fecundação cruzada. Então, embora os animais sejam hermafroditas, sempre ocorre a cópula entre um animal e outro. Então, representada nessa figura aqui, ocorre então a união dos poros genitais desses animais e eles trocam espermatozoides. Então, como ambos produzem óvulo e espermatozoide, ocorre a troca de espermatozoides de um animal para o outro, ambos são fecundados e produzem ovos. A fecundação é interna, então, ocorre a produção de ovos e dos ovos já eclode uma nova planária. Então, não há formação de larvas, portanto, o desenvolvimento é direto. Aqui a gente consegue observar algumas planárias. Essa daqui é um exemplo de uma planária terrestre, que habita o ambiente terrestre. Aqui a gente tem um exemplo de uma planária de água doce e aqui o exemplo de uma planária marinha. A gente pode observar bem o achatamento do corpo desses animais. Bom, pessoal, era isso. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.